E também algo que era inquestionável entre os médicos, que todos eles foram unânimes em afirmar, era a questão da minha urina, que eu só ia conseguir depois urinar com sonda. Então foram meses, né, bastante difíceis. Às vezes, para fazer um xixizinho, né? Demorava e chegava a chorar, às vezes, por tanta dor que estava sentindo e a gente Teve preocupado. dia que eu tava o dia todo com vontade de fazer xixi, não conseguia. Aí, à noite, eu fiz nas calças, assim. Eu tava nesse nível. Fora as dores que ela sentia, né? Assim, eram dores terríveis que ela sentia. E isso me deixava assim, extremamente angustiado mesmo, muito angustiado. Até que um dia a gente estava numa vigília, né? E aí no final da vigília, eu fui encerrar a vigília, mas antes de encerrar a vigília, eu senti no meu coração de cantar mais um louvor. Até usei a expressão, né? Eu falava assim, quando eu me converti, isso veio à minha memória, quando eu me converti, eu ia pro monte com os meninos e eles levavam o violão. Como eu não sei tocar, muito menos cantar, eu ficava pedindo, toca mais essa música aí, toca mais essa música aí. E eu citei isso lá no dia. E aí foi quando o Ministério de Louvor começou a cantar essa música, né? Me escutas quando clamo, né? E creio que tu és a cura. A mesma música A que eu já mesma tinha música que ela tinha uma ela. história com ela. Mas engraçado que naquela semana o Senhor tinha direcionado o Rubens a ungir minha barriga, Sim, né? Então foi mesmo, ele me de colocou fato. deitada na cama e ungiu Isso mesmo. aí, o óleo escorreu, assim como escorre na barba de Arão, escorreu na barriga da Larissa, tudo. Foi. Sim. E ele tinha Ungi orado. mesmo, espalhei o óleo, né? A Bíblia diz isso, né? Sim. Se há alguém enfermo, né? Chama os presbíteros, unja com óleo, né? E assim a gente fez. E foi naquela semana, exatamente naquela semana, eu fiz esse ato em casa. Um ato profético, né? Crendo que Deus, porque a gente precisa acreditar naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala, né? No que está escrito ali. Porque a palavra é viva e a gente tem que tomar posse dessa palavra. E aí nessa semana eu fiz isso. E aí começaram a cantar essa música e eu parei e fiquei ali no meu canto. E eu falei, eu não vou mais, porque assim, eu pensava, não vou ficar chorando, não vou ficar, eu já tenho meu momento com Deus em casa, eu vou pra minha casa, tenho um momento com Deus e fiquei ali no cantinho. Daqui a pouco, Deus direcionou as outras ministras de dança a virem orar pela minha vida, ninguém sabendo de nada do que estava acontecendo. E aí elas vieram e começaram a ministrar sobre a minha vida, justamente a música tocando. E aí eu abri meu olho, vi elas ministrando, falei, amém. E aí eu fiquei ali em oração, começaram a cantar, recebe a cura. E aí começaram a ministrar ali sobre a minha vida, recebe a unção de ousadia. E ali eu já comecei a chorar, não tinha mais como não chorar. E eu chorava ali, entregando a Deus tudo que estava acontecendo. E eu falei, amém, eu recebo a cura. E elas ministrando nisso, o louvor acabou acompanhando e a vigília não acabava. E ficou ali naquela coisa. A vigília que vai ter encerrado, estendeu a noite. Estendeu. E quando acabou aquele momento ali, eu coloquei tudo diante de Deus e tal. E aí veio depois duas irmãs, mulheres de Deus. Uma falou que durante toda a vigília Deus levou ela a interceder pela minha vida, que ela não sabia o que estava acontecendo, né, comigo, mas que Deus tinha mandado ela orar, Deus tinha mandado ela orar e ministrar sobre a minha vida cura. E ela ficou orando a vigília inteira. Ela falou, enquanto você dançava eu estava ali intercedendo. E aí outra irmã veio falar comigo que Deus mostrou que estava retirando algo de dentro de mim naquele momento em que eles estavam ministrando a música, né? Recebe a cura. E aí eu fiquei, na hora eu recebi aquilo, eu falei, será? Ai, Deus. E eu falei, gente, Deus me curou, não acredito. E aí saí da vigília, e aí eu recebi, eu tava acompanhando Descende, eu recebi no meu WhatsApp umas 3 pessoas, assim, recebe a cura em nome de Jesus. Eu falei, o que tá acontecendo, gente? Aí eu falei com ele... Tem uma dessas pessoas ainda, assim, em especial... Que a gente fala assim, gente, essa menina nunca manda mensagem pra gente, pra nada, nunca, pra nada. E ela mandou uma mensagem pra Larissa, falando, olha, Deus tá te curando, algo desse tipo, recebe a cura e tal. E ela não é de fazer isso, cara. Se você olhar a nossa história do WhatsApp, nunca tem uma mensagem dela lá, porque ela é mais na dela. E aí nós vivemos essa cura em 2020, início de 2020, foi em abril.
Agora, o que a gente vai fazer? Porque por conta da minha doença da endometriose, eu não posso ficar deixando a menstruação vir, porque ela é uma doença que a menstruação ela volta assim pelas trompas e os focos do endométrio ele caem em outros órgãos. Então, o certo é cortar a menstruação. Se você corta a menstruação, você não ovula, não engravida. E agora? A gente quer ter filho, o que a gente vai fazer? Nós vivemos esse processo da cura em abril de 2020 e aí depois a gente ficou, o que a gente vai fazer? Porque a gente queria continuar tentando ter filhos, mas eu não podia continuar menstruando, porque por conta da endometriose eu não posso ficar menstruando, né? Então tem que cortar a menstruação por conta, cada vez que eu menstruo vai dando mais focos de endometriose. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer? E aí procuramos médico e fomos encaminhados para um médico especialista em medicina reprodutiva. Fomos no final de 2020, fizemos uma pilha de exame. Eu já fiz tanto exame, dos mais constrangedores, dos mais doloridos, tudo sem imaginar. E a gente fez um monte de exame, né? O Rubens também então, passou por alguns constrangimentos em exames. Um deles eu sei que o senhor falou, eu lembro muito bem. Pois é. E aí a gente, no final de 2020, a gente decidiu assim, né? No nosso coração, falando com Deus que dá a provisão, de fazer uma fertilização in vitro. Por quê? Quando a médica falou que nós teríamos que fazer a fertilização in vitro, já não foi mais tão dolorido pra gente ouvir isso. Engraçado que eu pensava assim, nossa, se um dia um médico falar pra mim que eu tenho que fazer fertilização in vitro, eu vou ficar muito triste. Porque, você ouviu um negócio desse, mas por tudo que eu já tinha passado, tudo do mais dolorido, mais difícil, isso não era nada. Seria, né? O que seria isso? E ele falou, não, você vai ter que fazer fertilização in vitro. Aí eu, tá bom, como que faz? Como que funciona? Como que começa? Né? Plano cobre. Não cobre. E aquela facada no peito. E é caro, né? Aí decidimos no nosso coração, amém, vamos fazer. Agora, como fazer, né? E aí colocamos em oração por conta dos recursos financeiros. Isso aí. E aí nós fomos abençoados por um casal que falou, não, nós vamos dar pra vocês de presente. Nossa, ama de coração. Eu não sabia nem o que eu falava, o que eu faço, chorei. Falei, Deus, obrigado, que o Senhor é o Deus que provê. E decidimos passar pela fertilização in vitro. Então, 2021 foi um ano que a gente passou por toda aquela preparação. E não é um processo fácil, é um processo muito doloroso, né? Um monte de agulhada na barriga todos os dias. A gente vivenciou, né, durante um tempo, né? Você vai aquele monte de agulha, aquele monte de ultrassom, aquele monte de exame. E aí fiz a coleta de óvulos lá em São Paulo. Nós estamos aqui na Huntington para a coleta de óvulos. Estou aguardando aqui a anestesista vir aqui conversar comigo. E a expectativa, amor? A mil. Tem mais de 20 folículos. Vamos ver quantos óvulos vão sair desses folículos, né? Crendo no Senhor, acreditando que tudo vai dar certo e aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. Vamos ver, né? Beijo. Foi em março de 2021, a gente foi para São Paulo. Um hospital que é referência no Brasil, né, um dos melhores que tem. Fiz a coleta de óvulos também, é um procedimento que você faz sedado, né, num centro cirúrgico. E aí fiz a coleta de óvulos, só que eu respondo, não sei por qual motivo, mas eu respondo mal a coleta de óvulos no sentido de eu tenho muitos óvulos, mas eles não têm boa qualidade. Então, no final das contas, não formam muitos embriões, né? Apesar de ter muitos óvulos. E outra coisa, eu passo muito mal depois da coleta de óvulos. Eu passei muito mal. Fiquei com a barriga de todo tamanho, passando mal, febre, um monte de coisa. Depois disso, mais injeções, tive que tomar injeção de bloqueio para depois fazer a transferência. Então, a transferência mesmo do embrião foi já para o final de 2021, né? Que a gente fez a transferência. Só que só deu um embrião. Então, foi só um embrião, e o embrião, eu lembro quando a gente recebeu a notícia, né, porque foi feita a biópsia do embrião,
a gente recebeu a notícia que o embrião não era tão saudável assim para ser transferido. Mas vocês vão querer mesmo, assim? Claro, chegamos até aqui, vamos lá, né? Sim, falei, Deus é o Deus não é impossível. Se ele quer, pode ser o embrião que for, ele vai dar um jeito. E a gente foi com fé e fizemos a transferência do embrião. E apesar de eu ter começado a sentir alguns sintomas de gravidez, ele não evoluiu. E a gente até sabia que era um menino. A biópsia veio até errada pra gente. Veio até errada, né? Veio com laudo completo, não poderia vir. Veio falando que era um menino, né? E aí, e quando você sabe o sexo, eu acho que você tem até um apego maior, porque você já pensa no nome. E a gente ficou, né? Nosso menino. Não vou falar pra ninguém que é menino. E não sei o quê. Ficamos naquela assim e tal. E eu até tive alguns sintomas de gravidez, mas quando eu fiz o exame mesmo de gravidez, tinha dado negativo, eu tinha tido um sangramento. E ali, quando eu tive o sangramento, eu falei, deu ruim. E aí eu fiz o exame, tinha dado negativo. Foi muito difícil, porque gerou uma expectativa muito grande no nosso coração e todo o processo... E foi frustrada, né? Isso aí, exatamente. E todo o processo foi muito doloroso para chegar até ali e no final você ter um negativo. Aí eu olhei pro Rubens, o Rubens sempre tentando manter forte, né? E eu olhei pra ele, amor, não, e Deus dando condição, a gente vai tentar de novo, não tem problema, que eu teria que fazer tudo de novo, que só tinha dado um embrião, teria que fazer tudo de novo. Eu falei, amor, é muito custoso, como é que vai ser? Ele, não, Deus vai ajudar a gente vai fazer, não se preocupe e tal, e naquela, e orando, e falando com o Senhor, e a gente foi para São Paulo 2 vezes, uma para coleta de óvulos e outra para fazer a transferência. Aí, passou. E a gente falou, amor, e aí, vamos fazer de novo? Vamos embora. E aí nós levantamos os recursos, né, financeiros durante esse tempo e decidimos fazer novamente. Então começa tudo de novo. E aí a gente procurou a médica, só que dessa vez a gente não quis ir para São Paulo, porque era um custo muito maior para ir para São Paulo. E como a primeira vez a gente foi abençoado em tudo, né? E o casal falou, ó, pode fazer o melhor, que a gente vai abençoar tudo. E foi um bom valor que investiu na gente ali. A gente é grato demais, nosso Deus. Assim. E aí a gente decidiu fazer aqui no estado mesmo. Então nós fizemos aqui, e aí foi 2022. E aí a coleta mesmo foi em fevereiro de 2022. E aí dessa vez deu 3 embriões. Aí, uau, 3 embriões, nossa e tal. Então agora vamos se preparar para transferir esses embriões. Aí o embrião fica congelado, né? Sim. E aí a gente... eu só queria abrir aqui um parênteses para falar sobre a FIV, porque muitos, assim, a gente ouviu muitas pessoas sem saber da nossa história, que a gente também foi uma parte da história que a gente não compartilhou. As pessoas nem com nossos pais. As pessoas falam sobre a FIV, que não é de Deus, que isso não é de Deus, que você tá querendo dar uma ajuda a Deus, que você quer produzir um ser humano e tal. Gente, primeiro, assim, quem dá a vida é Deus. A medicina pode fazer o que quiser, tanto que eu fiz e não deu certo, porque Deus não queria que desse. Então, eu falo assim, só quem pode dar a vida é o Senhor. Então, assim, a gente precisa tirar essa mentalidade de que a FIV é algo que não é de Deus, que, gente, só Deus pode dar vida, pronto, acabou, não existe isso. São os recursos que temos hoje na medicina, né? Assim, então, são vários recursos. Deus tem dado sabedoria, tem dado sabedoria aos médicos, né? A evolução da medicina para isso, e a gente entende que se Deus tem dado a capacidade para isso, nós vamos fazer o que o homem pode fazer. Assim, até onde a gente pode ir? Então vamos tentar fazer o máximo, né? A gente pode ir até lá, então vamos tentar. E foi a nossa parte. Aí eu falei com a Larissa o seguinte, falei, amor, nós estamos fazendo tudo que é possível. Agora não depende mais da gente. Agora depende só do Senhor. Foi tranquilo. E há um tabu, na verdade, né, em muitas questões. Sim. Eu gosto muito da fala do Cláudio Duarte, que foram brincar com ele. Brincar não, né? Falar com ele que pastor não poderia colocar cabelo porque é vaidade, né? Ele fez um implante de cabelo porque é vaidade. E aí ele foi e respondeu para o irmão e falou bem assim, então tá bom, meu filho. Quando cair os seus dentes, você não coloca a dentadura não, porque Deus fez os seus dentes dessa forma aí, então quando cair, não coloca a dentadura não.
Aí, assim, é muito fácil a gente olhar para o irmão e ver o cisco no olho dele, né? Mas a trave que tá no nosso... mas aí o pessoal fala, mas o dente é necessário. Tá, mas o cabelo também é pro camarada, né? E assim, e hoje a gente tem uma tecnologia bem avançada, a gente tem recursos da medicina bem avançado, e por que não? A gente não pode tentar fazer o máximo ali. E a gente entende que Deus deu os recursos para a gente poder chegar nesse ponto, e a gente tentou fazer a nossa parte, e diante do Senhor a gente pode dizer que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, né? E continuamos a fazer ainda, né, amor? Isso. Fizemos a transferência de 2 embriões. Aí falando, a gente poderia transferir 2 embriões se a gente quisesse ao mesmo tempo. Então nós... Se pudesse vir gêmeos, que vinha logo 2 aí. E aí nós transferimos em setembro de 2022, isso. Foram 2 embriões de vez. E a gente sempre filmava, né? Sim. Chegava lá, batia foto, nós temos a foto do primeiro embrião, que era o menininho lá, fez foto. Aí na segunda vez, tá a foto, toda aquela coisa, né? Até porque você cria muita expectativa, né? Muita expectativa. Isso é verdade. E aí dessa vez eu criei mais outra expectativa, que eram 2. Eu falei, não, gente, agora a chance de dar errado, né? Menor ainda, porque se um não der, o outro vai, vambora. E aí fizemos a transferência em setembro de 2022 e ficamos ali aguardando a resposta, e dessa vez eu não tive sintoma nenhum, não tive nada, e quando deu o dia de fazer o teste eu fiz e negativo de novo. E aquele dia pra mim foi até um dia assim que eu tinha ido num congresso de direito previdenciário, eu lembro desse dia, e eu passei pra comprar o teste na farmácia. Falei, quando chegar em casa eu vou fazer, porque eu vou fazer uma surpresa pro Rubens. Eu imaginando já várias coisas, né? E aí quando... Eu falei, não vou esperar não, vou no banheiro aqui mesmo. Fui lá no banheiro da faculdade, né, onde tinha sido a palestra. Aí fiz o teste negativo. Eu falei, não é possível, esse negócio tá errado, não é possível. E eu guardei na bolsa, toda hora eu pegava pra olhar, pra ver se tinha mudado o resultado. Tipo, se eu não tava acreditando naquilo. Aí eu mandei uma mensagem pro Rubens, ele... Amor, você lembra do conteúdo? Não lembro. Mas eu lembro que foi algo que ele falou assim, quase me matou do coração, achei que você ia falar que você tava grávida e tal. Aí eu falei, não, amor, não deu certo. Eu falei, melhor falar logo por mensagem do que eu ter que encarar ele e falar isso no olho, né? Porque eu já tava doida pra chorar. Mas aí ele me abraçou, não teve jeito, aí choramos. Mais uma expectativa de novo frustrada em setembro de 2022, mas a gente ainda tinha um embrião. E eu fiquei, temos mais um, e agora? Não sei se eu quero passar por isso de novo, que agonia, não vai dar certo. Mas já que tem, vai fazer o quê? Vai descartar? Não, vamos transferir. Mas esse, assim... que der deu, a gente tava na cabeça, né? Já não tava criando mais expectativa, tanto que nem filmou, nem nada, né, amor? Assim, foi bem... A gente fez a transferência em fevereiro de 2023, né? Dessa última transferência, a gente não tava com muita expectativa, porque eu pensei assim, transferimos 2, não deu certo. E eles transferem os mais bonitos morfologicamente, né? Então esse... O último não é o top. E o último é o pior, então não vai dar certo. Já pensei assim. E aí fizemos a transferência. E assim, ninguém sabia, a Gabriela não sabia, meus pais não sabiam, ninguém sabia mesmo. Fizemos em fevereiro. E aí quando... O que começou a acontecer? Comecei a ter sintomas de gravidez, dessa vez. E aí sintoma, e aí enjoo, vômito e dor nos seios, aquela coisa toda. E eu mandei pra médica, a médica falou assim, calma, né, vamos com calma, espera pra fazer o exame. E aquela ansiedade, assim, o que aconteceu? Até eu não ter os sintomas é uma coisa, depois começa a gerar uma certa ansiedade, mas depois, o que aconteceu? A médica tinha até falado isso comigo, tem que ver se não é sintomas de que a menstruação tá pra vir, que eram sintomas parecidos com o que eu tinha. Eu falei, é a menstruação, então tá pra descer, então já era. E eu tava muito envolvida com a confraternização da dança que ia ter em fevereiro. Aí eu falei assim, não é nada não e tal, e fiquei naquela coisa toda. E o Rubens também nem tchum, nem nada.
Aí no dia da confraternização da dança, eu tinha que fazer o exame de sangue na segunda-feira, a confraternização era no sábado. E eu falei, cara, eu vou comprar um teste de farmácia, antes de eu ir pra confraternização, porque eu queria dançar lá, né? Eu tinha preparado coisas pra eu dançar, e eu pensei assim, já pensou eu fazer besteira? E aí depois eu ficar com peso na consciência de que eu me esforcei muito lá e eu tava grávida e tal. Eu falei assim, vou ali comprar e vou ver. E nesse dia foi um dia que o Rubens estava envolvido na questão do carro, que a gente estava para comprar um carro, aquela coisa toda. Aí tomar um prejuízo, né? Caiu num golpe. E eu envolvida na confraternização da dança, preparando tudo, fazendo as coisas. E o teste lá. Aí antes de eu tomar banho para sair, eu falei, vou fazer um xixi aqui pra ver se vai dar certo. Fiz o xixi. E eu sempre, todas as vezes que eu ia fazer o teste depois da FIV, eu filmava, né? Eu fazendo o teste. Bom, fiz a FIV, dia tal, que eu falava assim, o dia que vier vai estar registrado. Vamos ver aqui o resultado. Olhava negativo, depois eu ia excluir o vídeo. E nesse dia foi engraçado porque eu sempre me arrumava, me maquiava, voltava, fazia o cenário no banheiro, tirava as toalhas. Nesse dia eu não me maquiei. Não tirou as toalhas, tava tudo pendurada lá. Do jeito que eu tava com roupa de mendiguinha em casa. Eu fui, não tirei. Pegar a camisa de futebol. Não tirei toalha do banheiro, a toalha ficou lá pendurada assim, atrás. Aí eu falei, vou filmar. Aí peguei o celular, comecei a filmar. Bom, né? Desse jeito no vídeo. Bom, né? Vou fazer aqui o teste, vendo o que vai dar. E eu estava realmente zero expectativa nesse teste, zero. Aí eu fiz o teste, tanto que eu fui pegando a sacola assim com a caixa com ele, e ele tava lá, né, esperando o tempo pra ver se ia dar positivo ou negativo, e eu arrumando lá. Aí eu olhei, aí eu fiz assim, eu olhei de novo. Cara, foram 9 anos esperando pra ver um resultado daquele, né? E essa eu acho que é a parte da história de tudo que eu vivi, que ainda mexe muito comigo, porque é muito recente, né? Então, ali pra mim, eu acho que eu fui no céu e voltei. Então, vou fazer o teste, né? O que vai ser? Fiz assim, eu esperei 9 anos pra ver uma cruz aqui nesse teste e nunca vinha. E eu não tava acreditando, eu olhei de novo, peguei o negócio ali perto assim e eu comecei a chorar ali desesperadamente, caí no chão, chorando. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo dentro de mim, aquela emoção. Eu falei, meu Deus, foram 9 anos esperando pra ver isso, meu Deus. E o que eu faço agora? Eu não sabia o que eu fazia. E o Rubens não tava em casa e eu querendo gritar. A Gabriela na cozinha, eu não podia. E eu assim, o que eu vou fazer? Eu falei, não vou mais na confraternização da dança. Vou avisar que eu não vou mais. Como? Eu que tô organizando tudo, como que eu não vou? E eu fiquei naquele impasse, o que eu faço? Eu falei, não, Larissa, calma. Larissa, domínio próprio, calma, volta aqui. Você vai na confraternização, não vai se esforçar, você vai na boa. E quando voltar, você vai contar pro Rubens. Ok, pensei, mentalizei, é isso que eu vou fazer. Respirei fundo e tipo assim, eu já tava na hora, não dava tempo de fazer nada. Eu fui, tomei meu banho, me arrumei, saí, fui pra confraternização e não podia expor pra ninguém. E eu fiquei plena. Lá, e eu na confraternização, bora gente, confraternização e tal. E nisso o Rubens me ligou falando que a gente tinha caído no golpe.
A gente tinha perdido 16 mil reais. Nossa, eu assim, pra mim aquilo nem era nada. E eu com vontade de falar, esquece isso, vem pra casa que nós vamos ter um filho. E ele chorando, tadinho, ele ficou muito mal aquele dia, né? Não é nem por questão do dinheiro, né? Mas por ter sido passado como um trouxa, porque você acaba confiando na palavra do homem, né? Assim, e o camarada, ele tem essas maldades no coração. Mas aí também naquele dia quando eu recebi a notícia, eu falei, isso aí não é nada. E Deus tinha falado comigo naquela tarde, antes da Larissa falar comigo, que ele era o Deus da restituição. Então eu sabia que no tempo certo ele iria restituir, né? E foi o que aconteceu. Deus já restituiu aquele valor perdido e assim, aquela notícia para mim foi a melhor, sem sombra de dúvida, dos últimos anos, né? Assim, da nossa história. Obrigado.